Boa noite aí para quem tá chegando e que vai ver a nossa live gravada aqui, né? Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho a respeito de por que que eu não consigo descobrir o meu temperamento. Olá, Rafael Oliveira Santos, pessoal que tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. Não, gente, essa live não estava programada. A gente resolveu fazer ela assim de surpresa mesmo, para poder falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que a gente estava conversando aqui. Sim, até a decisão foi de surpresa. Quem aqui acompanha a página sabe que eu sou melancólica e já imagina como eu fiquei com o coração na mão, né? Na hora que meu marido falou, vamos fazer uma live agora de noite. Eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, vamos fazer uma live agora de noite para falar com vocês sobre isso. Boa noite, Rosana. Oi, Zélia. Sanguíneo chegando, já falando que é sanguíneo. Alisson aqui. Oi, Cris, tudo bem? E aí o pessoal tá chegando e a gente estava querendo falar com vocês alguns motivos pelos quais às vezes a gente não consegue descobrir o nosso temperamento. Tem alguém aí que não consegue descobrir o temperamento? Tipo, acompanha o conteúdo aqui, acompanha os stories, vê os nossos posts, assiste os nossos vídeos no YouTube, acompanha até outras pessoas que falam de temperamento também e tem muita dificuldade em descobrir o temperamento. Vai colocando aqui embaixo nos comentários se você é essa pessoa ou se você conhece alguém que seja assim, porque às vezes você tá aqui e você conseguiu descobrir o seu temperamento, mas você conhece alguém que ainda não conseguiu, mesmo você ajudando a pessoa, conversando com ela, falando um monte de coisa. Então, deixa aqui embaixo, ó, eu ainda não descobri o meu. Bom saber, já teve umas 2 ou 3 pessoas. Ó, achei que ia descobrir um e acabou sendo o outro, né? Tipo isso. Acho que sou sanguínea, mas às vezes sinto colérica e fico com dúvidas. Meu marido ainda não sei, acho que ele é melancólico e fleumático. Então a gente vai falar justamente sobre isso. Bem, para eu não ficar me estendendo muito aqui, vamos começar a falar um pouquinho sobre os motivos que atrapalham a gente a descobrir o nosso temperamento. O primeiro até que eu coloquei aqui, me confirmem se vocês se identificarem com isso. Quando a gente está no começo dessa coisa de querer saber qual é o nosso temperamento, a gente pega e começa a pesquisar na internet. É o que todo mundo faz. Ninguém vai direto, vou comprar um livro para saber do temperamento. Não, a gente corre para a internet. Só que aí, hoje em dia, principalmente, a gente tem se deparado com muitas vertentes diferentes que falam do assunto de temperamento, né? Tem a que a gente usa aqui, que a gente defende que só temos um temperamento. Aí a gente vai lá pro Google, digita lá e tem lá, quando faz o teste, 29% sanguíneo, 25% melancólico, tantos por cento colérico e tantos por cento fleumático. E já existe outra vertente que fala sobre temperamento primário e secundário, não aceitando a junção dos opostos, né? Ou seja, sanguíneo com melancólico ou fleumático com colérico. Enfim, aí a gente começa a ver esse monte de coisa quando a gente vai tentar se identificar. Só que, como a gente tem pouca informação, não está habituado com o assunto e está ali desesperado para poder descobrir o nosso temperamento, o que a gente faz? A gente bebe de todas essas fontes e tenta conciliar todas elas. Que eu ia falar. E tenta conciliar todas elas. Quem aqui se identifica com o que eu tô falando, vai deixando aqui embaixo nos comentários. Não é assim? Quando a gente vai descobrir o nosso temperamento lá no comecinho, a gente começa a ver que tem gente que fala que a gente tem um só, tem gente que fala que a gente tem os 4, tem gente que fala que é um primário e um secundário, e aí quando a gente vai ver, a gente está juntando todas essas vertentes e não está conseguindo se entender, né? Aí fica dando lá na nossa cabeça, eu acho que eu sou 25% melancólico argila, com 10% de fleumático gelo, com aporte em colérico, né? Fica toda essa coisa misturada. Sim, Duda. Né? A Duda tá perguntando aqui, só temos um? Sim, a gente aqui usa a linha que fala que a gente tem um temperamento só. E, além da gente ter um temperamento só,
cada temperamento tem 3 variações, mas nele mesmo. Então, não é aquela coisa de, eu sou fleumático melancólico ou fleumático colérico, nem nada disso. É fleumático e existem as 3 variações do fleumático, que é o vapor, água e gelo. Do colérico também tem 3 variações, que é o fogo, faísca e brasa. O melancólico, pedra, terra e argila. O sanguíneo, ar, vento e brisa. E aí a gente não tem 2, então. A gente só tem exatamente, um temperamento mais aporte, como disseram aqui. E não é todo mundo que tem aporte, mas aí é assunto para outro vídeo. Mas enfim, isso é uma das coisas que muito atrapalha a gente descobrir o temperamento. Então, nesse ponto, o que é que eu aconselho vocês? Escolhe uma vertente e se foca nela. Aí o restante que vocês forem aprender, vocês vão usar como um acréscimo, mas filtrando aquilo que vocês vão usar ou não. Por exemplo, isso me ajudou muito a me desenvolver no estudo dos temperamentos e a descobrir qual era o meu também. Porque eu peguei a vertente, até aqui tem o livro do Dr. Ítalo Marcilli que eu falo para vocês, e essa vertente é a que fala das variações. Eu peguei e botei na minha cabeça. Pronto, a gente tem um temperamento só, e é essa que eu vou usar para descobrir o meu. O resto foi acréscimo, são coisas que me dizem mais das características dos temperamentos, que eu até uso de vez em quando para falar com uma pessoa ou outra, mas não é o cerne. O cerne é que a gente tem um temperamento só. Então, a partir do momento que você escolhe essa vertente, já vai ficar mais fácil de descobrir também. Por quê? Porque essa vertente vai usar a ciência simbólica, ela não vai usar só as características. E esse é o segundo ponto que faz a gente ter problemas para descobrir o temperamento. Antes de eu entrar nessa segunda parte, gente, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando aqui embaixo? Vai deixando aqui nos comentários, coloca aí para mim, Ruth, tô entendendo sim, ou então não, tô viajando na maionese aqui, tá difícil, explica de novo. Vai colocando aqui embaixo porque esse feedback para mim é muito importante. O segundo ponto, o segundo tópico aqui, né, não queria dividir em tantos tópicos nem nada assim, mas é uma coisa que também costuma atrapalhar, que até nas consultorias, quando as pessoas chegam, eu vejo que é onde a mente delas fica mais assim embaçada, que é o fato de ficar olhando as atitudes isoladas. O que acontece? O nosso temperamento, gente, ele não é só as nossas características. Ele não é uma característica isolada que a gente tem. Ele é, na verdade, uma inclinação natural que nós temos a determinadas atitudes, determinados comportamentos e determinadas emoções. Isso é o nosso temperamento. Não é só, então, o fato de uma pessoa ser sorridente que vai dizer que ela é sanguínea, mas a predisposição que ela vai ter a determinadas atitudes que vai dizer que ela é sanguínea. Da mesma forma, às vezes chega alguém, por exemplo, na consultoria e a pessoa fala, obrigada. Eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho tido muita raiva. Tô com muita raiva, tô estressada. Então, por causa disso, eu acho que eu sou colérico. E não, na verdade, não. Às vezes é uma pessoa de outro temperamento, que tá passando por umas questões emocionais, ou uma fase de vida difícil. A pessoa não olha o contexto dela, sabe? Ela não olha as tendências naturais, fica olhando só a característica isolada. Aí a pessoa se embanana também para poder descobrir o temperamento dela. Quem no começo aqui fazia assim, eu olhava muitas características isoladas. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários para eu poder entender também o que vocês estão acompanhando do assunto, tá, gente? E para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva, então depois vocês podem voltar e dar uma olhada, tá? Depois eu respondo sua pergunta, tá, Rebeca? Que você tá perguntando se colérico dá certo com sanguíneo. Depois a gente se atenta a essa parte dos relacionamentos. Mas eu vou só terminar aqui o raciocínio rapidinho pra gente não se perder. Um outro ponto, esse aqui eu também percebi que atrapalha muito a gente a descobrir qual é o nosso temperamento, é a gente ter preconceito com um temperamento específico. Por exemplo, a gente lê sobre os 4 na internet. E tem um deles que fica na nossa mira, sabe? Naquela mira do preconceito que a gente olha e fala, nossa, ter esse temperamento aqui deve ser horrível, deve ser muito ruim, deve ser péssimo. E pasmem vocês, gente, não é só com o melancólico que isso acontece, tá? Tem gente que lê do colérico e fica apavorada com aquela descrição e não quer, do fleumático, do sanguíneo. Então tem pra todo mundo. Aí a gente tem aquele preconceito com aquele temperamento. E na hora de fazer um teste, ou então na hora da gente se avaliar mesmo, se analisar,
a gente tenta ir ao contrário de tudo aquilo que a gente vê que aquele temperamento tem. E aí, qual é o resultado? A gente fica mentindo sobre as nossas atitudes para nós mesmos e, às vezes, é uma coisa importante isso daqui que eu vou falar. Você pode ter preconceito com um temperamento e não ser o seu temperamento mesmo. Realmente aquele temperamento não é seu. Mas como você fica tão preocupado em, pelo amor de Deus, não ser daquele temperamento, você começa a querer fugir de tudo que é forma. Então você começa a não prestar atenção em como você age de verdade. E aí você não é tão sincero assim na sua análise, porque você começa a tentar a todo custo mudar a forma de você se colocar a seu respeito, né, de você se enxergar para caber num outro temperamento que você prefira. E isso acontece, tá? Eu falo isso porque muitas vezes a gente faz consultoria e a pessoa ela chega na consultoria falando que não gosta de um determinado temperamento, e quando eu pergunto de alguma coisa que ela tem, se passa naquele temperamento, né, vamos supor que seja um melancólico que chegou na consultoria. E aí eu pergunto para esse melancólico assim, mas você tem dificuldade de dar andamento nos seus projetos, tem dificuldade de levar as coisas até o final? E esse melancólico, ele tem medo de ser sanguíneo, ele não gosta do temperamento sanguíneo. Aí qual é a resposta que ele começa a dar? Não, assim, até pode ser que eu tenha, mas eu acho que isso é trauma. Ele já começa a querer trazer uma desculpa para aquilo não ser parte do temperamento dele. Tudo bem que nesse caso realmente não é, mas em algumas vezes isso vai mais atrapalhar do que ajudar, porque você vai estar tentando a todo custo mudar a forma como você está se enxergando para se encaixar mais num temperamento que você prefere, ao invés de se encaixar num temperamento que você tem medo. Então perca o preconceito dos temperamentos. Se você ainda não descobriu qual é o seu, se você ainda não descobriu qual é o seu temperamento, vê se você não está tendo preconceito também com os temperamentos, com algum tipo de temperamento, com algum dos 4. Porque se você tiver, muito provavelmente você vai tentar fugir disso a todo custo. E aí você não vai conseguir se enxergar com sinceridade. A melhor coisa que tem é você abrir mão do preconceito contra os temperamentos para você descobrir o seu. Um outro ponto, que é até um ponto bônus, né, que eu não ia falar aqui sobre, mas é uma coisa que eu percebi que também vai influenciar, é a questão da pessoa não se conhecer ou querer ser de uma forma específica, que é basicamente esse ponto aqui que eu estava falando antes, é o fato da pessoa não se observar. Ela não se vê no dia a dia, ela não se entende, ela quer ser de uma outra forma. Por exemplo, uma pessoa que tem amigos que valorizam muito ser uma pessoa direta. O que eu sou aqui com você, eu sou com todo mundo. Geralmente quem é assim é o sanguíneo e o colérico também, né? Eu sou aqui com você, o que eu sou com todo mundo, e é desse jeito mesmo, eu sou espontâneo. Aí vão ter pessoas que vão ter esse tipo de amizade. Então, na cabeça dessas pessoas vai ficar assim, poxa, se eu for o contrário disso, é uma coisa ruim. Então, eu tenho que ser isso que é bom. Aí a pessoa vai e fala isso, ela compra esse discurso e fica repetindo igual papagaio. Mas quando ela vai ver, ela não se conhece. E ela não é aquela pessoa com todo mundo, ela não é a mesma coisa. Então, pessoas que falam, eu sou muito grossa, eu sou uma pessoa que eu vou até o final pelo que eu quero. E aí, na hora que você vai ver, a pessoa não vai até o final pelo que ela quer, coisa nenhuma. O que ela mais faz é, talvez, tentar agradar outras pessoas. Ou então, eu gosto muito de mudança na minha rotina, eu gosto que tudo mude o tempo todo. Mas você vai ver, a pessoa não gosta daquela mudança constante. Na verdade, ela tá tentando mudar para agradar alguém ou porque alguém tá falando aquilo também. Então começa a perceber se você também não tem muito essa coisa de querer demais ser de uma determinada forma e não se conhecer. Se observar é muito importante e ser sincero a respeito de como você é de verdade também é muito importante, porque se você não for sincero, se você tiver preconceito contra algum dos temperamentos, se você ficar olhando as suas atitudes isoladas e se você ficar bebendo de todas as fontes que sejam mais controversas e tentando juntar tudo para poder entender quem é você, você não vai conseguir descobrir qual é o seu temperamento, tá bom, gente? Era só uma conversa bem rápida mesmo pra gente falar sobre isso. Se você é novo aqui e tá assim, tipo, do que essa mulher tá falando? Ela falou de pedra, argila, terra, sei lá, colérico, brasa, faísca, fogo, o que é isso?
A gente tem isso muito, muito bem explicadinho no nosso e-book que a gente desenvolveu para poder falar sobre essa teoria. Calma aí, não sai não, tá? Que eu vou responder algumas perguntas de vocês ainda. Mas a gente fala disso muito bem explicado no nosso e-book. Lá, o que a gente fala? Sobre as variações, né? Sobre todas as variações dos 4 temperamentos. A gente fala explicando o que é a estrutura, essas 4 características universais da matéria, ciência simbólica, essas coisas que parecem muito cabeludas e que a gente fica tipo, nunca ouvi falar disso, a gente explica lá também. Isso vai ajudar muito vocês. Até a diferença entre introversão e timidez. A Renata tá falando aqui, muito bom o e-book, comprem, e comprem mesmo, porque vai ajudar vocês. Ela que pode dizer que a gente coloca todo esse conteúdo e isso vai abrir a mente de vocês para vocês se descobrirem da forma correta. Não é tão difícil assim a gente descobrir o nosso temperamento se a gente tiver a fonte correta e se olhar da maneira certa, né? Se a gente fizer as observações corretas sobre o assunto. Se a gente tentar colocar tudo numa sacola só, vai se embananar, mas quando a gente consegue filtrar direitinho as informações, não fica tão difícil assim, tá bom? Então o link tá na nossa bio, lá vai ter, depois que a gente acabar a live aqui. Antes, eu quero responder algumas perguntas de vocês, ó. A Renata falou que a gente coloca tudo, a explicação é excelente. Obrigada, viu, Renata? Aí vocês já têm testemunho aí de quem usou o e-book, de quem leu, de quem adquiriu, que pode falar para vocês que o conteúdo é bom de verdade. Vamos às perguntas agora. Meu filho é melancólico e tem muita timidez, parece que tá sempre deprimido. Provavelmente essa sensação de... porque às vezes a timidez ela é originada pela sensação de ser inferior, por alguns motivos, às vezes por coisas que surgiram lá da infância. Se ele for pequenininho, se ele for assim uma criança, tem uns 13, 14 anos e você ainda exerce autoridade sobre ele, é isso que eu quero dizer, seria legal se você pudesse levá-lo a um psicólogo para desenvolver essas questões de autoestima, por ele ser uma criança ainda, tá bom? Vamos lá, gente, quais são as dúvidas que vocês têm aí sobre até mesmo o que eu falei aqui agora, ou então sobre o e-book, ou sobre os temperamentos, as variações? É possível uma pessoa ter 2 temperamentos? Então, Rebeca, foi até o que eu falei no começo da live, você deve ter chegado depois de eu ter falado isso. Não tem como a gente ter 2 temperamentos, tá? Depois, se for possível, volta no começo da live, porque ela vai ficar gravada aqui. Mas a gente fala lá que não é possível a gente ter 2 temperamentos. O que a gente tem é um temperamento só, e esse temperamento possui variações, né? É o temperamento clássico, mais 2 variações, e uma dessas variações tem aporte. Então, dá uma olhadinha. A gente tem aqui no feed também explicações a respeito, mas a gente destrincha mesmo, é no e-book que eu tô falando com vocês, que o link tá lá na bio, tá bom? Vamos lá, eu sou melancólico e tô frequentemente me comparando. Como tentar melhorar isso? Então, eu acho que todo melancólico já fez isso. Acho que todo mundo já fez isso em algum nível, mas o melancólico tem muito esse hábito. Para você parar de se comparar, você precisa entender que cada pessoa tem uma história diferente. Vocês têm biografias diferentes, né? Vamos supor, existe uma pessoa que desenha muito bem e eu queria desenhar muito bem. Aí essa pessoa tem a mesma idade do que eu. E ela já tá num nível assim muito elevado, já ganha dinheiro, vende as artes dela, faz um monte de coisa e tudo que eu sei fazer é um boneco palito ou então um pouquinho melhor do que um bonequinho palito. Pra que eu vou ficar me comparando com essa pessoa se eu não sei o quanto ela se dedicou, as oportunidades que ela teve, as ajudas que ela recebeu, as barreiras que ela enfrentou, que ela conseguiu passar por cima daquilo para ela chegar no patamar que ela chegou. Eu sei que eu não me dediquei o suficiente, não tentei aprender. Se eu comecei a aprender, provavelmente para estar desenhando um bonequinho palito, eu parei no meio do caminho, então eu não passei por cima das barreiras. E aí não adianta nada eu comparar o resultado que aquela pessoa está tendo com o resultado que eu estou tendo, porque eu não me dediquei tanto quanto ela, né? E isso vai funcionar em outras áreas também. Então, a comparação ela é injusta. Ela é injusta
não adianta, não vai te levar a lugar nenhum, só vai fazer com que você se desanime ainda por cima, porque você provavelmente, para se comparar, você vai estar olhando para pessoas que fazem algo melhor do que você. A gente não tem o hábito de ficar se comparando só com quem é pior. A gente até se compara com quem é pior para a gente poder levantar a nossa moral, o que é uma outra coisa feia também, porque é injusto. A gente não sabe se a gente teve mais oportunidade que a outra pessoa e vice-versa. Então entenda, a comparação é injusta, não serve para absolutamente nada e não vai te levar a lugar nenhum, né? Cada um tem a sua história, viva a sua história, escreva você a sua história, faça a sua parte, aprenda o que você quiser aprender, o que você tiver que aprender e não se compare com os outros, porque cada um tem as suas oportunidades e o seu modo diferente também de se desenvolver, tá? Onde eu descubro o aporte do meu temperamento? Olha, a gente tem posts aqui sobre isso. A gente também tem vídeos no nosso canal que falam a respeito desse assunto. Mas para você ter uma profundidade maior nesse assunto, a gente está recomendando aqui o nosso e-book, que o link está lá na bio para você dar uma olhada. Ele tem praticamente 100 páginas e é muita informação, gente. O conteúdo é muito rico de verdade. Eu cheguei na metade para o final, mas vou assistir do começo. Assiste sim, que você vai ver que tem bastante informação legal aqui também. Vamos lá, sempre achei que era sanguínea, daí um terapeuta me disse que eu tinha feição de fleumática e outro acha que sou colérica, não sei o que sou. Você pega tudo que eles falaram com você, não vou falar para jogar fora, mas deixa num cantinho à parte, porque só a feição não vai falar sobre o seu temperamento, né? Isso em alguns casos vai bater, em outros casos não. Então faz o que eu te falei. No nosso e-book a gente explica a questão da estrutura do temperamento através da ciência simbólica. É isso que vai te fazer descobrir o seu temperamento, saber se você é quente ou fria, úmida ou seca, e aí a partir desse ponto você descobre qual é o seu temperamento, tá bom? Nascemos com um temperamento já determinado? Sim, a gente já nasce com um temperamento. O que vai se desenvolver ao longo do tempo é a nossa personalidade. Por isso que, por exemplo, eu sou melancólica, mas provavelmente a minha personalidade vai ser bem diferente de outros melancólicos que estejam aqui na live, mas alguns pontos vão ser comuns e esses pontos são relacionados ao temperamento. Gente, eu vou responder a última pergunta aqui, mas a gente pretende voltar com outras lives, tá? Talvez uma live de perguntas e respostas, ou então vocês podem dar ideias de tema pra gente se vocês quiserem. Ó, eu sou fleumático melancólica, uma dica para lidar com esses dois temperamentos no trabalho. Então, é até o que eu falei aqui no começo. Volta lá no comecinho da live que vai te ajudar a entender. A gente não usa essa linha de que a gente tem dois temperamentos. Nós temos um só e esse temperamento ele tem variações. Então, provavelmente, se você é fleumática melancólica, talvez você seja fleumática gelo, que é um fleumático mais reservado, mais perfeccionista, mais fechado, e aí tem que treinar um pouco mais da flexibilidade, não se prendendo tanto às regras e arriscando um pouquinho mais sair dali. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo apoio de vocês nessa live aqui, obrigada pela presença de vocês, por terem ficado com a gente aqui até o final. Esse contato aqui é muito importante pra gente, o apoio de vocês também é muito importante pra gente. A gente vai voltar com outras lives aqui no Instagram também, porque eu acho que esse contato é mais íntimo, né? Gera uma amizade assim entre a gente e eu acho que isso vai ser muito bom, tá? Muito obrigada de verdade. Não se esqueçam, quem quiser entender de uma forma mais aprofundada, o link do nosso e-book tá lá na bio. Dá uma olhadinha e qualquer coisa chama a gente no direct, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês, tchau, tchau.